A história do Parque Longines Malinowski inicia com a colonização de Erechim em 1910. Nada de uma colonização improvisada, mas algo planejado como as grandes capitais do mundo. Então, desde o início, era necessário dispor de um potreiro cercado para guardar os animais. Até 1948, este potreiro desempenhou a sua função. Daí em diante, era necessário dar um outro destino para esse parque. O engenheiro florestal e chefe da comissão, o senhor Antônio Pereira de Souza, resolveu escrever para o senhor prefeito municipal Aldo Arioli que, daí em diante, este potreiro seria transformado em parque. O prefeito acatou a opinião do engenheiro florestal, e daí o próprio prefeito encaminhou esse pedido ao Walter Jobim, governador do estado do Rio Grande do Sul, em 1948. Isso, de fato, mudou o destino das coisas. Não tivéssemos tido esta reivindicação, que teve todo o sucesso, a ideia do parque teria morrido ainda na década de 40. Em 1970, por decisão do prefeito Irani Jaime Farina, passa a chamar-se Parque Municipal Longines Malinowski. Aqui no Parque Longines Malinowski, a floresta ombrófila mista é a formação florestal que caracteriza essa área, mas nós encontramos também espécies características da floresta estacional. Então existe aqui uma transição entre essas duas florestas. Nos inventários que nós fizemos aqui no Parque Malinowski, as espécies mais abundantes que nós encontramos foram o chau-chau, que é uma espécie dispersa por animais, o camboatá, também muito importante, Cupania vernalis, que é o camboatá vermelho, o angico, e também Mirocarpus frondosus, que é a cabriúva. Então essas espécies são aquelas espécies que nós chamamos as espécies de dossel. Então, o dossel ele é caracterizado por ser aquela capa que organiza o restante das espécies, então ela forma o principal andar da floresta, que é chamado dossel. Então essas espécies mais importantes, nós chamamos elas de espécies estruturantes da floresta. E a Araucária angustifolia, embora ela seja uma espécie que fisionomicamente é importante, ela não é uma espécie que tem uma densidade tão grande, ou seja, nós não encontramos tantos indivíduos assim. Só que como ela é uma espécie grande, ela acaba tomando a fisionomia aqui da floresta. E a maioria dessas outras espécies que ocorrem aqui, elas são espécies dispersas por animais. Então a fauna acaba tendo aqui no Parque Malinowski um atrativo importante para a sua própria manutenção, que é a oferta de alimento ao longo do ano. A importância das áreas verdes públicas, ela pode ser entendida em seu próprio conceito, pois a área verde pública é toda a cobertura vegetal, predominantemente arbórea ou arbustiva, excluindo-se dessa forma, então, aquelas árvores que estão presentes no leito dos passeios públicos, a que denominamos arborização. As áreas verdes públicas, elas apresentam funções potenciais capazes de proporcionar um microclima distinto no meio urbano em relação à luminosidade, também à temperatura e a outros parâmetros associados ao bem-estar humano. Dessa forma, então, teremos as funções de lazer. Tem um significado ecológico em termos da estabilidade geomorfológica e amenização da poluição e que suporta também uma fauna urbana. A isso, então, atribuímos que ela possui funções ecológicas. Ela também pode ser representada por elementos esteticamente marcantes na paisagem, a isso nós temos a função estética, e sendo de acesso a grupos humanos. Esta área não necessariamente ela necessita ter estrutura e equipamentos instalados, e é importante lembrar que as funções ecológicas, sociais e estéticas poderão redundar entre si ou em benefícios financeiros, dando então as funções econômicas atribuídas a ela. O Parque Municipal Longines Malinowski, ele constitui-se uma área verde pública importante por diversos aspectos. A própria, Erechim apresentava 3,72 metros quadrados por habitante de índice de áreas verdes, sendo que o parque, nesse momento, contribuía com 1,73 metros quadrados por habitante, ou seja, em torno de 46% do índice de áreas verdes do município era dado pelo parque.
O segundo aspecto é que o parque constitui um elemento estrutural urbano de referência e orientação dos habitantes na identificação da cidade de Erechim. E contribui para esses processos a presença do seu componente vegetacional expressivo, caracterizado por indivíduos arbóreos da espécie Araucária angustifolia. O terceiro aspecto está relacionado a pesquisas relacionadas com grupos sociais interatuantes com o parque que atribuíram ao mesmo os significados de elemento histórico, de área de conservação, lazer, estudo e beleza, e também reconheceram sua identidade como a de natureza, área de lazer e área de estudo.